Quem vai é o Corinthians. Se fosse 20, estava bom. É o Corinthians que vai ter que pagar uma multa para a antiga parceira? Vamos lá, Michele. Vou tentar resumir, deixar o mais claro possível para o nosso telespectador. Gente, a informação é a seguinte. O Corinthians tem 3 problemas para resolver por causa da mesma situação, que envolve a PixBet, empresa do ramo de apostas que estava aqui na omoplata da camisa do Corinthians, e por causa da VaidBet, atual patrocinadora master do Corinthians. Quais são os 3 problemas? Primeiro de todos, o Corinthians anunciou o acordo com a VaidBet, o maior acordo de patrocínio master do Brasil, da história do futebol brasileiro. Anunciou esse acordo no dia 7 de janeiro. Ai, tudo que anuncia não está dando certo, gente. Anunciou esse acordo no dia 7 de janeiro. Qual o problema? No dia do anúncio, o Augusto Melo deu a entrevista, explicou todo o pagamento, como é que ele seria feito e disse que a VaidBet arcaria com a multa rescisória para a PixBet. Porque para tirar a PixBet daqui e trazer a VaidBet, como são empresas do mesmo ramo, a PixBet tinha contrato de exclusividade. Então, para tirar ela daqui, você tem que pagar uma multa. A multa era de 30 milhões, proporcional ao tempo, 20 milhões de reais estava valendo hoje. E os amigos lá do GE trouxeram essa informação e a gente confirmou que o Augusto Melo, apesar do Augusto Melo ter dito na entrevista que quem pagaria a multa seria a VaidBet, descobrimos que não. Quem vai ter que pagar a multa é o Corinthians. Então, o Corinthians vai ter que pagar esses 20 milhões da multa rescisória para a antiga parceira. E aí, nós, em busca de mais informações, descobrimos agora 2 informações exclusivas nossas que vocês vão entender. Não são só 20 milhões. O Corinthians vai ter que pagar 40 milhões para a PixBet. Oi? 40 milhões. Por quê? Porque o Corinthians vai ter que devolver o valor referente a luvas. Quando a PixBet assinou um contrato com o Corinthians de 3 anos, ela pagou 30 milhões em luvas. O valor proporcional hoje vale 20 milhões também. E o Corinthians vai ter que devolver essas luvas. Ou seja, entre luvas e multa rescisória, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões para a PixBet. Do bolso do Corinthians. A VaidBet não tem nada a ver com isso. Então aquele 360 anual é menos 40. É menos 40. O 360 ele continua existindo. Sim, menos 40. Porque a VaidBet disse o seguinte, olha, tudo bem, eu vou te então, pagar 360, ponto. 360, entendi, mas assim, então, calma. Então foi Tem mais um, posso falar o último? Você falou que tinha 3 problemas, falta um. então os 20 milhões Com a multa rescisória, 40, o Corinthians vai ter que pagar, não é a VaidBet. E eu ri na hora que você falou de 3 problemas, que eu pensava antes fosse só 3 problemas, né? Porque São 3 problemas grandes. Não, então, são 3 problemas, mas só tem sobre esse assunto. Só esse assunto. Então vai, 20 milhões que virou 40. 20 milhões da multa rescisória vai ser o Corinthians, vai ser a VaidBet. 20 milhões das luvas que vão ter que devolver vai ser o Corinthians, vai ser a VaidBet. 40 milhões. Detalhe, tem que ser à vista, viu? A não ser que a PixBet tope parcelar, mas no contrato é à vista. E outra coisa, um outro ponto. O Augusto Melo, a diretoria do Corinthians, ele assinou o contrato com a VaidBet sem assinar o distrato com a PixBet. Então, assim, a informação, outra exclusiva nossa aqui. Gente. O Corinthians ainda está vinculado à PixBet. Ele comunicou, o Corinthians comunicou que, olha, nós não vamos manter a parceria, vamos sentar aqui e resolver as questões burocráticas para a rescisão. Tudo bem, ele fez esse comunicado. Mas o que é o distrato? Nada mais é do que paga a multa, assina, um abraço, cada um segue a sua vida. O distrato é isso? O distrato é isso, paga a multa, assina e cada um faz. Mas o problema é que não fez. E se tiver uma cláusula assim, se Tem. o Corinthians descumprir isso aqui? Tem. Porque é a cláusula que eu te falei da exclusividade. O Corinthians não pode estar associado a outra empresa de apostas enquanto tiver a PixBet. Então já descumpriu Só que o problema é que ele não assinou a rescisão. Então tem gente na PixBet que estuda a possibilidade, lá a cúpula da PixBet estuda a possibilidade de entender quanto vale esses danos de imagem, moral e tudo mais do Corinthians ter se associado a outra empresa do mesmo ramo antes de assinar a rescisão contratual. O Corinthians assinou com a VaidBet, mas não assinou o distrato com a PixBet. Você está de brincadeira, Salazar. Tudo isso... Espera um pouquinho, o Corinthians não tem um corpo jurídico ali? Tem um corpo jurídico novo, né? Os caras acabaram de assumir. E eu quero lembrar que a informação que a gente trouxe com exclusividade. O contrato da VaidBet não passou pelo compliance do Corinthians. Passou
pela averiguação do novo departamento jurídico. Ah, é melhor ir Mas pro o compliance. compliance que está lá instalado desde 2021, que em tese ajuda o clube a estudar os riscos de cada contrato, o Corinthians, por uma decisão própria, por entender que o compliance foi instalado pela gestão anterior, enfim, o Corinthians não passou esse contrato da VideBet pelo compliance. Miller, o que você tem a dizer sobre esse tema? Ué, Michele, depois de toda essa enxurrada de informação do Salazar, exclusiva, né, Salazar? Tudo exclusivo. Michele, aí realmente o... Junta os 20 milhões do Garro. Tem que pagar 20 milhões no ato para ter o Garro, tem que pagar 40 milhões para a PixBet. 60 milhões. Já estamos falando de 60 milhões. Ô, Salazar, você está sendo bonzinho quando você fala essa questão dos 40 milhões para a PixBet, que é 20 mais esses outros 20, porque num caso de descumprimento de contrato, não é pagar o distrato. Isso aí o Corinthians ia ter que pagar de qualquer jeito se tivesse feito tudo certinho, com distrato e tudo mais. O Corinthians, se ele não fez o distrato, ele descumpriu um contrato, a coisa pode ficar muito pior. Pode, é por isso que eu disse, assim, a situação pode ficar ainda pior, esse valor pode ficar mais alto se a PixBet... Olha, o Corinthians, se a PixBet resolver não parcelar, o Corinthians vai ter um problemaço. Se eles resolverem, eu quero aqui a vista. Se resolver processar, o Corinthians vai ter outro problemaço. Já com a certeza de que parte do mínimo de 40 milhões. Isso pode ficar ainda pior para o Corinthians por causa desse patrocínio. E é importante a gente lembrar que o contrato com a VideBet, ele é ótimo, faz 360 milhões por 36 meses, além dos 10 milhões de luvas. Só que a PixBet, esse valor, ele vem de picado. Então ela pagou 10 milhões de luvas... PixBet não, VideBet. Desculpa, com a VideBet. Ela pagou 10 milhões de luvas e 10 milhões da primeira parcela. Todo início de mês ela vai pagar 10 milhões. Então não vai cair uma bagatela alta. Augusto não falou 20 por mês? É 10 por mês. No primeiro mês foi 20 por causa dos 10 de luvas. Mas a partir de fevereiro não tem mais essas luvas. É 10 no início todo mês. Então não tem uma bagatela alta. Não tem a possibilidade, por enquanto, do Corinthians adiantar nenhum valor, porque a VideBet tem uma questão de fluxo de caixa que ela não vai ter esse dinheiro para adiantar para o Corinthians agora. Então, neste momento, apesar do contrato ser de 360 milhões, neste momento, o Corinthians recebeu 20, mas simultaneamente se obrigou a pagar 40. E ainda tem todas essas questões com o Mateuzinho, Rodrigo Garro. Então, o Corinthians se vê num momento complicado com fluxo de caixa. O fluxo de caixa é que é para pagar aquelas contas ali, do momento atual e tudo mais. E é por isso que a gente está vendo aí essa situação com o Garro e tudo. O Corinthians se colocou numa situação bem complicada. O que a diretoria vai fazer? Sinceramente, eu não sei, Michele. Sinceramente, está tentando apurar, eles admitiram. É importante lembrar que eu consegui todas essas informações e, obviamente, procurei o clube, conversei com o departamento de comunicação, com a administração do clube nesse momento. Eles confirmaram as informações, admitiram que é exatamente isso, conforme eu apurei durante todo o dia. Então, é um Corinthians que vai ter que, sinceramente, se virar para resolver. Amigo corintiano, que semana, Chico Lang, é Lucas Veríssimo, é Mateuzinho, é a VideBet, PixBet que não foi ainda, e a VideBet que não veio, quer dizer, veio, mas a outra não foi.